dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A casa de quem, gente? De Deus, do Senhor. Guarda isso na mente, a casa do Senhor. Ah, então o Senhor tem uma casa? Guarda isso, porque isso é importante. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolhestes pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Agora preste atenção nesse versículo aqui. Olha a ordem de Deus. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produzir, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vamos repetir essa última frase aí. Repita comigo. E fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Para terminar, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Amém, Jesus? Amém. Deixe-me fazer um comentário aqui. Eu espero que o Espírito Santo fale conosco nesta noite. O profeta Ageu, ele viveu, como ele diz aqui, na época do rei Dario, e ele viveu numa época pós-cativeiro. O povo judeu que estava no cativeiro estava voltando para a terra, para Jerusalém, para a terra de Judá, para a terra de Israel. E Ageu era o profeta de Deus ali. Deus usava Ageu para pregar para o povo. Tinha Zorobabel, que era o governador, tinha Josué, que era o sumo sacerdote, e o profeta, aquele que pregava para o povo, Ageu. Zacarias também parece foi contemporâneo de Ageu. Então, o problema que estava acontecendo na vida do povo é que eles já estavam se estabelecendo ali, eles plantavam muita semente nos campos, mas na hora de colher era aquela decepção. Eles não colhiam o correspondente que eles tinham plantado, colhiam muito mais pouco. E eles precisavam de colher bastante para alimentar, para se alimentar. Comiam, mas não se fartavam, bebiam, não se saciavam. As roupas estavam escassas, e na época do frio ninguém se aquecia.
E na época eles usavam, segundo se acredita, um saquinho chamado saquitel. Era um saco chamado saquitel, que eles colocavam o dinheiro, amarravam ali com uma corda, colocavam no cinto. Provavelmente naquela época não tinha carteira, então era o saquitel que eles usavam. Mas era como eles recebiam o dinheiro, mas era como se eles estivessem colocando num saquitel furado, num saco furado, porque colocava aqui em cima e se perdia. Passava, se perdia pelo caminho, porque estava furado aquele saquitel. Então a situação deles estava desse jeito. Estava ruim. E Deus fala aqui mais algumas consequências. Só que Deus mostra para eles que o porquê das bênçãos de Deus não está vindo. É porque a casa do Senhor estava lá deserta, ninguém estava preocupado com ela. Ninguém estava preocupado, todo mundo estava preocupado com a sua casinha, né? Ah, minha casinha, e corriam para a sua casa e provavelmente fazendo ali uma reforma de cá, uma reforma de lá. Ó, essa casa vai ficar assim, tem que ficar assim, a minha casa que eu vou viver com a minha família que eu já estou vivendo. Mas e a casa de Deus, que ficava lá em Jerusalém? E a casa de Deus? Ninguém estava preocupado. Vocês sabem que hoje em dia, com o advento da internet, o demônio tem usado muitos para trazer confusão para a mente daqueles que buscam a Deus, né? Eu não digo nem para a mente de quem não está interessado em buscar a Deus, porque eles não estão interessados nisso. Mas quem é de Deus acessa a internet, se depara com coisas do tipo, com absurdos do tipo. Pessoas falando lá, não devemos ir no templo, porque está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, não vá na igreja, não vai no templo, você. E falando para quem está indo na igreja, né? Eles não estão falando para quem não está indo, é para quem está indo. Ah, então quer dizer que porque está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então não precisamos ir mais num lugar que chamamos de templo. Não. Olha Deus mandando fazer o templo aqui. Aquele templo de Jerusalém, Deus considerava como casa. O próprio Jesus, quando entrou no templo e viu os cambiadores lá, os cambistas, né, fazendo do templo ali um comércio, o que Jesus fez? Ele se irou, ele expulsou todo mundo, virou as mesas dos cambiadores, ele espalhou o dinheiro e disse, ó, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Não é verdade? Tem até uma senhora lá em Código, já é de idade, e por muito tempo ela foi uma bênção, mas agora ela passou para Adventista e depois desanimou do Adventista também, e agora ela está lá toda desanimada, diz que não vai na igreja porque Deus não está na igreja e que quem perseguia Jesus era quem estava lá no templo. Eu falei, correto, minha irmã. Estava conversando com ela em Sete Lagoas, encontrei para lá, eu falei, correto. Quem estava lá no templo odiava Jesus, mas Jesus não saía de lá, né? Jesus estava lá e Jesus disse, não façais a casa de meu pai, casa de negócio, a casa era dele. Quem tinha que sair eram os salteadores que estavam lá, os falsos que odiavam Jesus, não era o dono da casa que tinha que sair, e não era quem amava Jesus que tinha que sair, não. Tanto é que depois que Jesus subiu para o céu, que o Espírito Santo desceu, na onde que a igreja começou? Na onde que ele se reuniu? Lá no templo, no alpendre de Salomão, está escrito lá em Atos. Por que que nós hoje não vamos escolher um lugar para nós chamarmos de templo? Por exemplo, enquanto nós estamos aqui, isso aqui é um templo. Não é verdade? Aqui é um templo. E aqui é uma representação daquele templo lá de Jerusalém, que hoje nem existe, mas voltará a ser reconstruído. Esse templo de Jerusalém, que Deus chama de casa, ele é representado pelas igrejas hoje. Para nós, o templo é esse recinto que nós consagramos para adorar a Deus. Então Deus vê isso aqui como a casa dele. Embora ele não habite aqui, mas ele está aqui toda vez que nós nos reunimos. Uma pessoa pode não habitar numa casa e mesmo assim dizer que aquela casa é minha.
O seu Adão habita aqui? Não. Mas a casa é dele, não é? Dizem Então, que a casa é dele. Então, o que acontece? Deus não habita aqui, mas aqui é um templo, Jesus está aqui, e se Jesus está, se Jesus quer isso, convém a nós estarmos no templo. Convém a nós estarmos no templo, buscando a Deus. E nós vemos aqui que a obra de Deus, ela é feita no templo. O povo não estava sendo abençoado porque estava esquecendo o templo, só pensava nas suas casas. Nós temos que ter o cuidado com as nossas casas, na verdade, também, né? Com a nossa família. Mas nós não devemos esquecer daquele lugarzinho que nós escolhemos para buscar Deus. O nosso caso aqui está aqui. Não estou dizendo que só tem aqui que é casa de Deus, não. Tem outros lugares que o povo busca a Deus aí, que é casa de Deus também. Eu não conheço, eu não posso dizer que não é, quem não é. Eu sei que tem muitas igrejas aí. Umas, Jesus está ali, outras não estão, eu não sei quais. E não cabe a gente ficar preocupado com isso, mas fazer a nossa parte aqui, né? Eu sei que Jesus está aqui. E eu tenho certeza que as pessoas, igual nós, que temos tirado um tempo para estar aqui, nós vamos ver as bênçãos, inclusive na nossa vida financeira, na nossa casa. Coisas que iam dar errado vão passar a dar certo, porque Deus abençoa quem faz a obra dele. E para finalizar, eu digo que eu estou aqui fazendo a obra de Deus, mas você que está aí, você está fazendo a obra de Deus também. Amém? Amém. Porque uma coisa seria se eu estivesse aqui sozinho. Ninguém nessa cidade, por exemplo, se todas as reuniões que foram feitas aqui, e hoje é o 17º dia que eu estou aqui, se não me engano, 17º dia. Então já tem 15 dias que eu comecei a fazer reunião. Essa é a 30ª reunião que eu faço. Já foram 30 reuniões em 15 dias. Glória a Deus. Né? E nós estamos aqui. Uma coisa seria se não tivesse ninguém. Nessas 30 reuniões eu tivesse ficado sozinho. Então ninguém que passasse ali, ninguém dessa cidade poderia dizer, ó, está tendo reuniões ali. Está tendo uma obra do Senhor, uma obra de Deus ali naquela casa. Ninguém poderia dizer, porque não estava vendo ninguém, só estava eu aqui. Mas só que essas 30 reuniões, o dia que veio menos pessoa, foi ontem, que veio a Lúcia. Só eu e a Lúcia. Mas tinha 2 pessoas. Glória a Deus. Tinha 2. 2 já é uma reunião. É, Deus. Né? Então, a maioria das vezes tem 3, tem 2, tem 4, às vezes 6, 8, 7. Mas está tendo a reunião. Graças a Deus. Está tendo a obra do Senhor. E às vezes a gente pensa que ninguém está nem sabendo, mas tem muita gente observando isso aqui.